que eu não sabia o que me esperava ali na frente, né? E daí, onde eu passei de um exemplo a ser seguido, que é a maternidade, talvez muitas atletas me enxergaram como exemplo a não ser seguido também. Fizemos uma matéria especial, uma série de matérias especiais sobre maternidade no futebol feminino. Bom. Então, desde o ano passado, né, a gente estava conversando sobre alguns temas que precisam ser abordados quando a gente fala de esporte, especialmente sobre futebol feminino. E aí a gente resolveu nessa temporada, em 2025, falar sobre maternidade no futebol feminino. Conversamos com 3 atletas que atuam atualmente, uma ex-atleta, advogado, um médico também, né, um ginecologista, para falar sobre tudo que está ao redor e tudo que pode fazer, o que não pode fazer, o que a lei ajuda, o que não ajuda, as histórias das atletas também, né? Como foi que elas viraram mães, o que está por trás e o que elas têm que lidar ainda, né? Distância, os problemas para sair do campo e voltar depois. Então, várias histórias legais, né, Edivério? E a Kelly sabe muito bem disso. Ser mãe... É quem melhor pode falar sobre isso. Em qualquer profissão, é uma mudança muito drástica. Na vida de uma atleta é muito maior. Sem dúvida. Porque ela tem que manter forma, ela tem que recuperar ritmo de jogo, por exemplo. A profissão dela é essa. E ela tem que cuidar de uma criança. Então, por exemplo, a gente fala com o médico e o médico diz, olha, em um ano, normalmente, é um prazo ok. A FIFA permite que a mulher jogue até a 24ª semana de gestação. Entre a 20ª e a 24ª, até porque depois disso a barriga está enorme e não consegue mais nem jogar. Mas é difícil. Porque mudou a cabeça da pessoa. E se eu cair? E se tiver calor e eu desmaiar? E se eu escorregar na chuva? Então muda muito. E depois da gravidez, depois de dar à luz. O parto normal é uma recuperação, a cesárea é outra recuperação. Mas tá bem, um ano é um prazo que tá ok. Mas é muito difícil. Quase todas que a gente entrevistou não voltaram em um ano. Uma demorou 7 anos para voltar, a outra demorou 3 anos para voltar. Aí a gente pega outros exemplos. A Tamires, do Corinthians, ficou 3 anos sem jogar e era da seleção brasileira. Eu vou dar um depoimento pessoal. Até o Gabriel fazer 1 ano, todos os dias, eu dizia aqui dentro dessa empresa que eu ia embora. Falei, não, acabou pra mim. Obrigada, gente. Eu não quero mais. Foi um prazer. E o meu querido, na época, né, o Nilson tava aqui, ele dizia... Espera só mais um pouquinho, vai. Eu falei, não, eu não quero mais. Obrigada, eu já dei minha contribuição pro jornalismo. E eu me lembro que eu fiquei um pouco mais tranquila com esse sentimento quando eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo com o primeiro filho dela e ela falou pro marido dela, obrigada, eu não quero mais cantar. Porque a gente fica hormonalmente, não sei se essa palavra é correta, tão mexida, PG. Além da questão física, né? Do nosso corpo mudar, a gente fica tão um turbilhão que a gente perde a noção de direita e esquerda, de chão, de referência. E acho que no caso específico da matéria da Carol e do Divério, tem uma situação que é a seguinte, elas, ao parirem, precisam abrir mão da carreira por uma carreira curta. Exato. Por quanto tempo? Por 1 ano, pelo menos. No mínimo 1 ano e meio. E aí eu queria que vocês dessem pra gente esse cenário, né? São quantas mães, mulheres, né, nesse ambiente do futebol feminino e se vocês têm o dado dos pais no futebol masculino pra gente fazer uma comparação. A gente fez um recorte do Brasileirão Feminino da Série A1, né? Que é a elite do futebol feminino, como se fosse a Série A do futebol masculino. E aí são 16 times. Desses 16 times, mais de 400 atletas, 436. Né? E dessas 16 são mães. Olha só. Dessas 16, só metade delas que gerou a criança, né? As outras é de uma relação com uma outra parceira, então que a parceira teve a gestação, engravidou e tudo mais. Olha, então, 400 mulheres... das jogadoras geraram a criança. Passou por tudo. 1,7%. Então, de 400 jogadoras, 8 pariram. 8 pariram. E quantos são pais de velho? Fiz o levantamento pela 27ª rodada do Brasileirão. Foi a mais recente, a última, tá? Hoje o Brasileirão volta na 28ª. Na 27ª rodada do Brasileirão, obviamente, 220 jogadores começaram jogando. É quase 90%, 89% alguma coisa, que são pais. Olha só, 1% das mulheres jogadoras pariram um filho. Isso. E 90%... Quase 90% dos jogadores masculinos são pais. E se a gente fizer o levantamento dos que não pagam pensão, a gente vai até a 1h, que não dá pra fazer. Tem uma coisa interessante, né? Eu eu e a Vitória, a gente tá nesse processo, né? De tentar. E aí eu tava lendo um artigo que diz que uma mulher que tá gerando um filho, ela gasta mais energia do que um homem em exercício, quando ela tá parada. Num ofício como futebol, né? Que ela já
teoricamente, ela já se exercita, já gasta muito. Imagina, deve ser dificílimo. A Cris Junqueira do Nubank diz que a mulher grávida é o mamífero mais produtivo do planeta, porque ela tá gerando um ser, na minha barriga estava formando um pinto, duas bolinhas. Tá criando osso. Ela estava sendo criado aqui e eu tava entrevistando gente, né? Tava cobrindo eleição, enfim. Mas tem um depoimento, né, de Vério, Carol? Tem a Beta, zagueira do Juventude. Ela foi uma das atletas que a gente entrevistou que atua atualmente, mas que parou por conta... Ela diz, né, que ela interromperam a carreira por ela. Na época ela estava ligada ao Grêmio, aí ela era tratada como um case de sucesso, de uma jogadora grávida, cumpriu o período de licença maternidade, quando ela voltou. Muito obrigada pelos seus serviços. É mesmo, Siga Carol. em frente. Vamos ouvir. Vamos ouvir. No momento em que eu tava... que eu já tinha ganhado o TEL e que o Grêmio encerrou o contrato. Nossa, passou muita coisa pela cabeça, né? Porque, tipo, eu vivia num ano de pandemia. Que eu não sabia o que me esperava ali na frente, né? E daí, onde eu passei de um exemplo a ser seguido, que é a maternidade. Talvez muitas atletas me enxergaram como exemplo a não ser seguido também. Porque é difícil, né? Tu não saber o que ia ser o amanhã, como eu sustentaria uma criança de colo pequena, como a minha rotina seria sem um trabalho, porque ele dependia única e exclusivamente de mim, de mais ninguém. Então, isso foi, acho que, o pior momento. Que é tu ter um trabalho, tu ter um filho e, de repente, a tua rotina mudar, assim, 100% drasticamente. Eu vou falar uma coisa. Esse é um tema que me toca bastante. Demitir uma mulher que volta de licença maternidade é uma covardia e uma violência. É uma covardia porque ter um filho... Aliás, todos nós que estamos aqui, né? Somos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos aqui porque alguém nos gerou. Você que demitiu foi gerado por alguém que passou pela mesma coisa que essa mulher que você demitiu passou. E tá explicado por que elas não querem ter filhos. Claro. Carol. Infelizmente, a gente tem 30 segundos e eu vou pedir para vocês encaminhar. Que tristeza. O material completo está em GZH, vai estar no YouTube de GZH também. É um vídeo que a gente fez em parceria com o Jefferson Botega, craque. Maravilhoso. Editado pela Mônica Nascimento, que é craque também na edição dos vídeos. O Eduardo Castilhos fez a parte de edição do site e tá tudo em GZH. E Kelly, eu acho que tem um bom material pra gente refletir ali. A ponto de, por exemplo, a FIFA discutir. Vem cá, como é que a gente vai proteger as pessoas? Exato. Exatamente. Parabéns pela reportagem. Valeu, Carol de Vério. Tema muito importante. Parabéns, Carol. Parabéns, de Vério. Obrigada, gente. Espero que possa gerar uma reflexão e mudança. Quando eu voltei de licença maternidade aqui, a RBS, com seus 60 e tantos anos de existência, não tinha uma sala para que as mulheres pudessem tirar o leite. Né? Para tirar o leite para poder dar para o meu filho. Candidato. Andressa Xavier, quando voltou de licença maternidade, implementou a primeira sala de amamentação. É isso que muda a sociedade. É isso que muda as vidas das pessoas. Gente, beijo, até amanhã. Tchau. 10h56, tchau.